Avançamos para o domingo, que traz como título Proclamando a Ressurreição de Cristo. Nesta lição de domingo, nós vamos considerar os versos 1 a 11 do capítulo 15. Então, eu vou pedir para a produção colocar aqui, primeiramente, os versos 1 e 2 do capítulo 15, que nos trazem aqui temas, o tema inicial, o tom da nossa apresentação. Então diz assim: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Irmãos, esses versos 1 e 2, eles estabelecem exatamente aquilo que eu mencionei na lição do sábado à tarde. Paulo, ele está dizendo, olha, eu não vou falar nenhuma novidade para vocês. Eu vou aqui, mais uma vez, relembrar aquilo que eu já preguei. Não estou trazendo nenhuma novidade. E o primeiro parágrafo, ele nos ajuda a compreender aqui os 4 tópicos destacados nesses 2 primeiros versos. Ou seja, Paulo vai falar de um assunto que está dentro do Evangelho, que ele pregou aos Coríntios, ponto 1. Segundo, que eles receberam. Terceiro, no qual eles têm permanecido. E quarto, pelo qual eram salvos, a menos que tenham crido em vão, ou seja, que não tenham crido adequadamente. Então veja, Paulo, ele chama aqui os coríntios, olha, eu vou falar de um assunto que eu muitas vezes falei para vocês, que eu ensinei, e portanto, esta abertura prepara o campo, prepara o caminho para o que Paulo tem a dizer, para o que ele vai dizer a seguir. E este dizer a seguir começa com os versos 3 e 4, que eu vou pedir também para a produção colocar, porque eles são de vital importância, completando essa introdução do capítulo 15. E dizem assim os 2 versos: Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Irmãos, há 3 frases aqui, 2 repetidas, e uma na primeira parte do versículo 3, eu também vos entreguei o que recebi. Ou seja, Paulo não está inventando este ensino, esta doutrina, esta realidade. Ele recebeu de quem? Recebeu de Deus, recebeu do Espírito Santo e recebeu do testemunho do Espírito Santo aos profetas, segundo as Escrituras. Então, o que Paulo está dizendo, eu não estou ensinando para vocês nenhuma novidade, eu estou trazendo aquilo que está dito nas Escrituras. Outro aspecto, a confirmação desta mensagem que Paulo está dizendo, ela passa pelos seguintes elementos. Primeiro, Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou, e tudo isso não aconteceu por acaso, estava profetizado, estava predito, de acordo com o plano de Deus, segundo as Escrituras. Irmãos, isso é tão importante. Segundo as Escrituras, aquilo que recebi, a palavra de Deus ocupa sempre um papel central na teologia, na doutrina e nos escritos de Paulo. E as Sagradas Escrituras devem ocupar um lugar central na nossa vida, na vida da nossa igreja, na vida da nossa comunidade, na vida da nossa família. É a palavra de Deus a nossa única regra de fé e prática, o fiel de toda a balança, de todo ensinamento. Assim, 1 Coríntios 15, 1 a 4, que acabamos de ler na íntegra, primeiro 1 e 2, depois 3 e 4, é um resumo de tudo aquilo que Paulo vai apresentar a seguir. A morte e a ressurreição de Jesus cumprem as promessas de Deus encontradas no Antigo Testamento. Que coisa linda, irmãos, que testemunho vigoroso. Paulo ainda vai, na parte de domingo, de acordo com o entendimento do autor, ele ainda vai distribuir o conteúdo do domingo em 2 etapas, os versos 5 a 8 e os versos 9 a 8. Nos versos 5 a 8, Paulo vai falar da comprovação, do testemunho ocular de pessoas que viram a ressurreição de Jesus. E ele cita as seguintes pessoas. Jesus apareceu primeiro a Cefas,
depois aos 12, mais de 500 irmãos, depois a Tiago e por último a mim. Então, olha a sequência: Cefas, os 12, mais de 500 irmãos, Tiago e por último a mim. Então, que Jesus apareceu a Pedro, nós temos comprovação, os evangelhos registram. Que Jesus apareceu aos 12, temos comprovação, e na verdade os 12 é a forma de dizer, porque Judas já não estava mais, temos comprovação. Este mais de 500 irmãos, não existe um registro no evangelho que comprove isso. Mas, irmãos, quando você vai a Mateus 28, 10 e 16, quando Jesus pede que os discípulos sejam anunciados de que ele iria encontrá-los na Galileia e que de fato os encontrou, vocês acham que os discípulos iam guardar isso só para eles? Avisaram, eles comunicaram e um grupo de mais de 500 pessoas afluiu para lá. E Paulo afirma, por inspiração do Espírito Santo, que esse grupo testemunhou, eles viram Jesus. Ele fala também que Tiago viu a Jesus. Que Tiago é esse? O comentário bíblico vai dizer que esse Tiago é com toda probabilidade e certeza o irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, que exercia um papel de liderança, que presidiu a primeira assembleia da igreja registrada lá em Atos 15, e que possivelmente este próprio Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, tenha ele mesmo contado a Paulo que viu o Cristo ressurreto. E por fim, Paulo diz, ele apareceu por último a mim. E aí Paulo usa olha a humildade de Paulo é encantadora. Paulo usa uma expressão, olha, eu sou um abortivo, ou seja, quando Paulo fala destes grupos e ele menciona que Cristo também apareceu a ele diz, olha, perto deles eu sou como um aborto, não sou nada. Por quê? Porque eu persegui a igreja. Essa era uma dor que Paulo carregava com ele, porque eu persegui a igreja, ou seja, eu não sou merecedor desta honra, mas Cristo teve a grandeza de me dar essa honra, embora não seja merecedor, pela graça de Cristo, e porque ele ressuscitou, a minha vida foi transformada. Então, a vida de Paulo, a transformação da vida de Paulo, era por si só um testemunho da ressurreição de Cristo. E este aspecto, irmãos, esse grupo de testemunhas vivas, é como se Paulo tivesse dizendo, pergunte a essas pessoas, a maioria deles ainda está aí, alguns já descansam no Senhor, já dormem, mas perguntem para eles, vocês têm a liberdade, perguntem, eles estão aí, estão vivos, confirmem isso. Então Paulo tinha tanta confiança na realidade da ressurreição, ele desafia, olha, vocês estão, perguntem, falem com essas pessoas. E eu sou também uma prova viva. Essas pessoas eram testemunhas oculares daquilo que Jesus tinha dito e eles certamente iriam testemunhar destas coisas. E na parte final aqui dos versículos 9 a 11, então, Paulo termina essa sessão dizendo assim, portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim cresces. Ou seja, não importa a posição hierárquica dos apóstolos. O fato é que nós pregamos, e pregamos em cumprimento ao que Jesus havia deixado ali em Lucas 24, 48. Agora que vocês são testemunhas dessas coisas, preguem acerca destas coisas. Ellen White tem uma contribuição muito interessante aqui nos seus comentários na página 57, que eu quero trazer. Ele diz assim, os acontecimentos estão em Atos dos Apóstolos, página 18. Os acontecimentos da vida de Cristo, sua morte e ressurreição, as profecias que apontavam para esses acontecimentos, os mistérios do plano da salvação, o poder de Jesus para a remissão dos pecados. De todas essas coisas, eles haviam sido testemunhas e deviam torná-las conhecidas ao mundo. Deviam proclamar o evangelho de paz e salvação mediante o arrependimento e o poder do Salvador. É mais uma comprovação, irmãos, que a ressurreição de Jesus era a motivação para a pregação do evangelho. Era o combustível. E eu fico pensando, irmãos, e quanto a nós? O que é que nos motiva? O que é que nos enche de energia? É claro que é a volta de Jesus, mas Jesus só vai voltar porque um dia ele morreu, foi sepultado, ressuscitou, subiu ao céu, ascendeu ao céu, está sentado à destra do Pai, e de lá ele nos enviou o seu Espírito Santo para nos dar poder, para cumprirmos esta comissão evangélica. Isso é o que nos dá poder. Um Cristo morto não nos daria esse poder. Que pensamento solene, irmãos, que existe na responsabilidade que pesa sobre eu, sobre você, sobre nossa igreja, sobre nossa comunidade, de sermos ao lado dos apóstolos, ao lado daqueles homens e mulheres, testemunhas
desta mensagem tão maravilhosa e desta maneira colocamos um ponto final na lição do domingo.